Vamos falar com Deus. Pai, nesta manhã queremos render o louvor e a honra, a glória ao teu santo nome. Deus, nós rogamos com muita sinceridade, meu Pai, nos ajude, abre o nosso entendimento, meu Deus, para compreender todo o projeto, todo o desígnio que tu tens. Temos certeza, meu Deus, que nesta manhã de domingo o Senhor vai preparar o nosso coração. Nós nos expomos à influência da tua palavra. Espírito Santo, nós queremos lhe ouvir. Nos ajude, em nome de Jesus. Dê um abraço no seu irmão, pelo menos 3 ou 4. Um dos maiores segredos de alinhamento de visão é a unidade. Glória a Deus, podeis assentar. Queridos, bom dia. Bom dia, igreja amada. Deus sabe meu coração. Para quem está vindo pela manhã, nós estamos em conferência, na verdade em seminário, desde quinta-feira. Debaixo da bondade de Deus, nós estamos aqui, eu e a minha amada esposa, a pastora Hildes, que ali está. Você não conhece a minha esposa? Fique em pé, pastora Hildes, por favor. As pessoas te conheçam. Esse é o meu grande amor depois de Jesus. É a mulher da minha mocidade, né? A mãe dos meus filhos, e pastoreia junto comigo um rebanho que Deus tem nos confiado. Eu não sou muito de fazer propaganda, até porque eu entendo que Deus, tudo é dele, né? Eu respeito, sinceramente, qualquer linha de mensagem, pregação, mas eu quero lhe dar aqui um conselho de quem ama. Se você não puder adquirir todas as mensagens da conferência, do seminário, mas pelo menos a mensagem de ontem à noite, pega essa mensagem. Acho que foi o pastor Rafael que disse: pastor, eu vou ouvir, se eu ouvir 10 vezes eu não vou enjoar. Partindo do princípio que não é um homem, mas é Deus falando. Eu falo isso por amá-lo em Cristo Jesus, para ver você sendo um sucesso em todas as áreas da sua vida, ministerial, família, saúde, financeira, porque quando você reconhece esse princípio da honra, o céu abre sobre você. Uma das maiores estratégias do maligno é a mesma de Lúcifer, que se rebelou, que queria ser igual e maior do que Deus. Então, Deus te colocou, Moisés, uma liderança. Eu falo isso, irmão, por amar você, para que você possa alinhar a sua vida com a palavra. Amém, gente? Com a palavra. Porque você pode ser tentado a tentar me provar todo o amor e carinho. Eu falo isso. Você que não pôde estar na quinta, na sexta, você pode dizer: pastor, eu não pude. Realmente eu não. Você que é membro aqui da igreja, você que é líder, especialmente você que é o líder, especialmente você que é o líder.
Você realmente não pôde, Deus vê, Deus sabe de tudo, né? Deus vê todas as coisas. Então você que realmente não pôde, Deus viu. Mas talvez faltou um procedimento, como foi ensinado ontem, muito mais nobre, que seria de ligar para o seu líder e pedir a bênção e permissão, para dizer: meu querido líder, eu peço sua bênção e permissão. Porque, como eu já falei ontem, eu tenho um discípulo aqui no Rio de Janeiro, já por 4 anos eu cuido dele. E tenho sido pai. Pai é aquele que diz o que tem que dizer, claro, com muito amor e carinho. Mas eu falei para ele: filho, não chegue atrasado, não falte, primeiro. Segundo, não chegue atrasado, seja pontual. Terceiro, se não puder ir, tenha nobreza de telefonar. Hoje nós vivemos numa era, a era da telefonia celular. Milhões de mensagens você tem à disposição. Com todo carinho, um dos meus versículos favoritos na Bíblia é Isaías 32:8. Um dos meus favoritos, que diz: o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza ele persevera. Amém, gente? Então eu falo assim por amar você, como já disse o apóstolo Ari, eu nunca vi isso no Brasil, sinceramente. E eu estava semana passada, numa reunião de presbitério de governo local, quando chegou a secretária do pastor Geraldo com um monte de convites do Brasil inteiro. E o pastor Geraldo disse assim: irmã, responde com amor e carinho, não temos agenda mais para esse ano. Só que esse homem de Deus, o apóstolo, tem esse contato direto com o pastor Geraldo, e o pastor Geraldo assumiu um compromisso com ele, de mandar ao Rio de Janeiro, de 2 em 2 meses, alguém de Santarém. Irmão, eu vou lhe falar, eu estou ali dentro, eu sei que não é fácil sair dali, não é por outra coisa não, é pelo encargo, pelo amor, pelo rebanho. Se a gente não estiver cuidando do rebanho, não perder o rebanho. Se não colocar toda noite para dormir, vamos perder o rebanho. No entanto, o apóstolo ali conseguiu esse feito com o nosso líder, o pastor Geraldo. Então, igreja, valorize isso. No Brasil, não tem uma igreja no Brasil, estou lhe dizendo, que tenha tanto acesso ao pastor Geraldo da igreja de Santarém, como a comunidade aqui de Vila da Penha. Então, eu falo isso por amá-lo, para você não desperdiçar as pérolas que Deus... E não está no homem. Em nenhum momento eu me orgulho, me ensoberbeço. Eu sei que a graça vem de Deus, vem lá do Melvin, que já está enterrado lá na Amazônia, vem lá da Catarina Uber, vem do Lucas, que morreu no Rio Amazonas. Então é deles, e está jorrando. Você só não bebe, só não toma banho se não quiser. Eu quero te dar essa palavra em amor. Irmão, eu estou lhe dizendo, eu estava compartilhando, não sei com quem, eu falei: que tempo maravilhoso foi esse. Está sendo, né? Que hoje vai encerrar oficialmente. Que tempo maravilhoso. Valorize, irmão, valorize. Tenha esse encargo na tua alma, como líder de excelência que você é. Deus sabe se você não vê as razões, mas ainda assim tem procedimento. Ligue, peça a bênção e permissão do seu líder, apresente diante do seu líder as suas justificativas, esteja todo carinho sensível para receber até uma certa correção. Se porventura o líder fala: olha, suas razões não são... Porque às vezes, irmão, não se escandalize não, mas às vezes... Eu até falava outro dia em Goiânia, eu estava pregando em Goiânia, e eu disse assim: irmãos, não é mais aceitável que nos dias de hoje, cristãos que ceiam na casa de Deus, que estão no corpo de Cristo, não é admissível que um cristão veja novela nos dias de hoje, que um cristão nascido de novo veja Big Brother nos dias de hoje. Eu falo por amá-lo em Cristo, é inadmissível deixar de congregar para ver um jogo de futebol. Deixa eu lhe dizer uma coisa nesta manhã, escute bem, não se escandalize. Mas a Bíblia deixa claro, na parábola das 10 virgens,
que 5 virgens não vai subir. 5 sobe, 5 não vai subir. Deus já está profetizado isso. E quem são as 5 virgens que vão ficar? São aqueles que não levaram Deus a sério, não levaram e não levam, vem quando quer, atitudes lamentáveis, que vão pesar bastante lá na ponta. O Senhor diz assim: 2 estarão no campo, um será tomado, outro não. Então não se candidate. Eu estou isso aqui, irmãos, eu tenho certeza, não tem ninguém assim aqui, os irmãos são nobres, mas é uma prevenção, para que você mantenha a sua nobreza. 5 virgens não vai subir. Aquelas pessoas que não têm nobreza no coração, não é? Vai a uma conferência quando dá, abandonou a palavra, como o apóstolo estava dizendo, abandonou a comunhão, ficou religioso, e aí ele vai levando a vida. Não se escandalize com o que eu vou dizer, mas escute. A Bíblia diz que haviam 2 filhos, havia o filho pródigo e havia o outro. O filho pródigo pediu a parte da herança e foi embora, bebeu, gastou com mulheres. Mas o outro não saiu. Mas não se espante, o outro estava desviado dentro de casa. Sabe aquela pessoa que está desviada dentro da igreja? Não está bebendo, não está fumando, não está se prostituindo. No entanto, ela está com rebelião no coração, com indiferença, com orgulho, falando mal de liderança, discordando das coisas, está lá. Foi o que o filho pródigo, o irmão, quando o pai recebeu, fez uma festa, convidou, ele falou, olha a atitude dele dentro da casa, ele falou: você nunca me deu um cabritinho para mim comer com os meus amigos, e vindo esse teu filho aí. Ele não foi beber, ele não saiu da igreja, ele ficou desviado dentro da igreja. Então, meus irmãos, vamos receber isso. Volto a dizer, eu creio, não tem ninguém assim aqui nessa manhã assim. Eu creio nisso. São pessoas muito nobres, mas vigia a sua nobreza. Mantenha-se firme no propósito. Por isso que o Senhor diz assim: aquele que perseverar até o fim. Mantenha-se. Seja um com a sua liderança, seja um com a visão que Deus deu para a sua igreja. Tire os entulhos que tem que tirar e decida, irmãos, lutar por um avivamento genuíno no Rio de Janeiro. Eu vou lhe dizer uma coisa, irmão: só vai vir esse genuíno avivamento se você morrer. Só tem vida quando há morte. E quando eu morro, quando eu decido realmente ser nobre na minha vida cristã. Eu falo isso, irmãos, com uma certa autoridade em Jesus. Não é mais admissível nos dias de hoje. Não estou falando do mundo, viu, irmão? Mundo é mundo. Jesus falou: aquele que comigo não ajunta, espalha. Aquele que não é por mim, é contra mim. Mundo é mundo. Mas falando de corpo, de igreja, não se aceita mais isso. Cristãos aceitando passivamente a política da boa vizinhança entre Deus e o mundo. Como diz o livro de Tiago, em capítulo 4, versículo 4: infiéis, não compreendeis vós que aquele que se constitui amigo do mundo se constitui inimigo de Deus? Não tem como, irmãos. Ou nós somos ou nós não somos. Ou vai ou não vai. Não dá mais. Por isso que a carta lá, acho que para Laodiceia, fala assim: o morno. Quem dera que você fosse quente, quem dera que você fosse frio. O problema é que é morno. Por quê? Porque está ali. Como diz o pastor Marcelo Almeida: não influi nem contribui, só prejudica, né? Não influi nem contribui, só fica ali atrapalhando o processo. Irmãos, tome uma decisão. Eu falo isso por amá-lo. O Rio de Janeiro precisa que você seja cada vez mais nobre em todo o seu proceder. Quantos dizem amém? Muito bem, queridos. O Espírito Santo, eu tenho realmente estado em crise com ele, assim. Eu falo: o Espírito Santo, o que é? Hoje nós vivemos numa era, irmãos, eu costumo ler um pouco. Não sou ainda aquele leitor de livro, mas eu estou chegando lá.
Eu fico pesquisando mensagens dos pregadores, eu me empolgo, eu faço os meus próprios sermões, mas eu fico numa crise. Aqui mesmo tem números de palavras sobre Platadel. Eu falei, mas o que o Senhor quer falar? O que o Senhor deseja? Esse encargo eu tenho como mensageiro, se sou mensageiro seu, então, se o Senhor vai falar com quem o Senhor ama, através de mim, então o que é que o Senhor gostaria de dizer? Hoje mesmo eu fui lá para o banheiro, fiquei ali ouvindo louvor, orando, e Deus colocou essa palavra aqui no meu coração, para compartilhar com os irmãos. Por quê? Nós estamos, de uma certa maneira, viajando em alguns lugares do Brasil, e exatamente muitas dessas igrejas são igrejas que estão na visão da MDA. E eu falo com carinho e amor, irmãos, tem igrejas que decolou, mas tem igrejas que não decolaram. Analisando cuidadosamente, fazendo assim uma santa auditoria dentro das linhas de pensamento, nós fomos investigar e avaliar por que algumas igrejas na visão da MDA, por exemplo, a igreja de Manaus, eu não esqueço do dia, era 11 de setembro de 2001, o dia que aquelas aeronaves estavam colidindo com as torres gêmeas ali nos Estados Unidos. Não esqueço, eu estava na sala do pastor Francisco Barros, que é pastor da Comunidade Evangélica Cristã de Manaus. Uma tragédia para o mundo aquilo, horrível. Naquele dia a gente estava começando o encontro com Deus, na visão do MDA, e nós estávamos indo para o encontro. E quando nós voltamos, ali eu não sei se precisar, mas não passava de 100 o número de pessoas. E de 2001 a 2012, a gente vê um crescimento exponencial. A igreja de Manaus já é considerada uma inspiração para o Brasil. Pastor Eibe, onde ele está passando, ele está falando da igreja de Manaus, por causa desse crescimento. Agora, qual é a razão principal de um crescimento tão glorioso? Eu quero que você entenda bem, irmãos. A nossa visão é MDA. A visão que Deus entregou para você é a visão do MDA. Quem esteve aqui no café, nós explicamos um pouquinho como surgiu a necessidade, o choro do pastor Eibe, a crise, como o profeta Abacuque, no capítulo 2, demonstra. Crise. O pastor Eibe não estava conformado em ver a igreja, em ver ainda bancos vazios. Naquela oportunidade não eram cadeiras, eram bancos. Ele estava numa crise, porque, poxa, todo bom pastor, todo pastor realmente que tem uma vocação, que tem um chamado, ele nunca vai se conformar com a escassez, com a sequidão. E o pastor Eibe tem essa crise, aí vai para a Coreia, Bogotá, Estados Unidos, Goiânia, tantos lugares, humildemente sentar e aprender, até hoje ele faz isso. Aí o pastor Eibe, Deus entrega essa visão para ele, modelo de discipulado apostólico, e causou uma revolução primeiro em Santarém. Ela foi oficializada no ano de 1999. Ela começou a criar corpo na década de 90, mas em 1999 foi que ela foi oficializada. E a igreja teve um crescimento explosivo e poderoso, quantitativamente, mas também qualitativamente. A igreja, então, ela chega a uma marca histórica, no espaço de 13, 14 anos, no máximo, de 300 a 500 para 60 mil pessoas nas células. Então, irmãos, qual é o segredo principal? Nós temos falado sempre, nós não queremos reinventar a roda. Nós não queremos
ficar criando coisas, se nós não praticamos aquelas que Deus já nos deu. Então, irmão, Deus nos deu, eu chamo isso de simplicidade. Discipulado é transferência de vida, simplicidade. É você se importar com o próximo, é você acreditar no teu irmão. Então, o que nós observamos, irmãos, em igrejas que decolaram, igrejas que ainda estão aí na meia força, vamos chegar lá. Sabe qual é o ponto principal? É que, na verdade, não se escandalize, mas não se faz o MDA. Você está na visão, você já ouviu 301 vezes, mas você não teve revelação o suficiente para colocar em prática aquilo que Deus te deu. Ou seja, as igrejas que decolam são igrejas que marcam de perto. Eu sempre digo, meu discipulado com o pastor Geraldo é 5 da tarde, quinta-feira. Aí eu tenho dia e hora marcado, debaixo de uma graça, com os discípulos. E eles já sabem o quanto eu levo a sério. Porque, irmãos, cada um vai gerar segundo as suas espécies. Se eu não valorizar, eles não vão valorizar. E aqui eu não posso dizer, o pastor Geraldo me discipula muito bem, debaixo de Jesus, a pastora Terezinha, a pastora Hildes. Mas se de repente o pastor Geraldo, por causa das viagens, dos encargos, das responsabilidades, não pudesse cuidar bem de mim, eu não posso me escorar nisso. Eu tenho que tomar a iniciativa de cuidar bem dos meus. Quantos me entendem, irmãos? Tenho que tomar iniciativa. E todos os meus discípulos sabem, isso que eu falei, debaixo da graça de Deus, que o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza persevera. Eles sabem que eles têm aquele compromisso em amor comigo. Lá em casa fica a cadeirinha dele, a minha, a gente fica. Todos sabem os seus momentos, os seus horários, e como nós temos prazer em acolhê-los e cuidar deles. Então, o que nós observamos é que, infelizmente, irmãos, a visão, ela ficou muito mais teórica do que prática para algumas igrejas. E isso traz um certo temor, nos assusta, porque é uma coisa tão linda que Deus deu para um homem de Deus, que causou uma revolução em Santarém e que está causando uma revolução aonde está chegando, aonde é levado a sério, a coisa vai fluindo. Então, nós ficamos preocupados do maligno não querer, lá na frente, falar, não funciona, olha aí, não funciona, esse MDA não funciona. Nós queremos repreender isso porque funciona. O que falta é prática, é encargo, é amor, é seriedade, é compromisso. Isso que falta. É a paixão. É a paixão, às vezes falta isso, irmãos, para nós. Paixão pelos perdidos, paixão pela visão. Às vezes nós somos tentados a viver, perdoe a franqueza, mas religiosamente. Vamos levando. O ano começa e o ano termina, não se produziu quase nada. Vamos levando. Deixa eu fazer uma outra propagandazinha, não me interprete mal, mas a mensagem de quinta-feira. Está gravado, pastor? Adquira, irmão, estou lhe dizendo. Ali é nossa história. Ninguém chegou ao crescimento do nada. O nome... Pastor, o apóstolo está dizendo que está no site, a pessoa pode baixar gratuitamente, não paga nada. O poder sobrenatural da pressão. Adquira, leia, ouça. Eu estou lhe falando, irmãos, para que você possa um dia, aqui comigo, o dia chegar diante do teu Senhor, e Ele dizer, entra servo bom e fiel, vem cá. Se tivesse só isso na Bíblia, como diz a minha avó, ainda quer vá, mas não está. Sabe o que está lá também? Apartai-vos de mim, servo mau e negligente. Sei quem é você.
Você brincou de ser líder, rapaz. Você brincou de discipular. Você brincou com a visão. Você levou a vida na brincadeira. Irmão, faz um pensamento você mesmo, como um empresário que tem uma empresa. E você descobre que ali na tua empresa tem funcionários que cumprem fielmente o horário, que são produtivos. Mas você descobre que ali tem também funcionário que é negligente. Seja sincero, você como patrão. O cara chega tarde, mata a hora, só está mais interessado no dinheiro do que na produção. Sinceramente, pensa comigo. O que você ia fazer com esse moço no final do mês? Você ia dar aumento para ele? Olha, eu quero lhe dar aumento porque você... Sabe o que você vai fazer? Falando sinceramente, vai demitir a pessoa. Vai desligar a pessoa. Você é um prejuízo para a nossa empresa. Você não está ajudando a empresa a crescer. Eu já vi aqui o seu cartão de ponto. Você chegou 10 vezes, 10 dias você chegou atrasado, achando que a gente não ia ver no ponto. A sua produção está comprometida, moço. Não é interessante a gente ficar com você. E às vezes, irmão, não se escandalize, mas às vezes são crentes, pessoas cristãs que deviam dar testemunho. Está demitido. Aí o sujeito sai de lá, Deus não é tão bom assim. Porque misericórdia. Pastor, o inimigo está furioso comigo, pastor. Inimigo furioso contigo, rapaz. Vai trabalhar, vai ser honesto no teu horário, vai produzir na empresa. Você vai ganhar, se você fizer assim, você vai ganhar aumentos e promoções. Irmãos, no reino de Deus, você sabia que não é diferente? Parábola dos talentos. Quem tinha 2, ganhou 4, produziu. 5, 10, produção, trabalho, encargo. Resultado? Servo bom e fiel. Entra para o gozo do teu Senhor. Irmão, isso está na Bíblia. Às vezes a gente lê a Bíblia e não tem discernimento. Mas aquele que por sua vez foi levando, não teve compromisso com o discipulado, com Deus, com a vida, seja lá o que for. Irmão, sinceramente, é porque Deus é misericordioso. Porque senão, teria que daqui do púlpito dizer, está demitido. Tu também está demitido. Do lado também está demitido. Quantos estão me entendendo aqui, gente? O Espírito Santo colocou essa palavra no meu coração, intitulada 5 razões por que devo discipular semanalmente. Repita assim comigo: 5 razões por que devo discipular semanalmente. Eu sinceramente, de todo o coração, eu creio que você tem cumprido com isso, com essa missão. Então, eu vou chamar essa mensagem de preventiva. Quanto dizem amém? Preventiva. No entanto, se você entender que você tem sido, eu falo isso tão, irmão, debaixo da graça, que se você tem sido negligente, Deus nessa manhã quer que você bata no peito e diga assim: Senhor, eu errei, perdoe. Me perdoe, Senhor, eu errei. Me ajude a ser melhor. É tão lindo. Conta essa história de um rei que decidiu conceder indulto, perdão, aos condenados. Aí ele falou assim: mas antes de conceder liberdade, eu quero ouvir os prisioneiros. Aí ele chamou os prisioneiros: carcereiro, peça para todos os prisioneiros passarem aqui na frente. Eu quero falar antes de conceder o indulto, em conceder a liberdade. Aí veio os prisioneiros. Aí o prisioneiro chegava diante dele, ele falava assim: por que você está preso? Me diga. Aí a pessoa falava assim: ó majestade, foi uma injustiça que fizeram comigo, majestade. Me prenderam injustamente, majestade, me conceda a liberdade, eu mereço. Aí o rei falou: vou pensar no seu caso, por favor. Vem o outro. Aí veio o outro. E o senhor? Por que está preso? Excelência, o senhor não vai acreditar. Me pegaram enganado, excelência. Eu não fiz nada.
Eu fui preso injustamente, excelência. Tem compaixão de mim, excelência, e me conceda a liberdade. E assim, irmão, foi passando um após outro, todos santinhos. Aí até que chegou um deles, ele disse assim: e você, por que você está preso? Aí ele fez assim, aqui comigo, gente. Porque eu roubei. Chegou o rei, tomou um espanto. O que você roubou? É, majestade, eu roubei. Eu roubei. Eu errei, excelência. Aí o rei disse assim: mas me conte a sua história. Ele falou: excelência, eu tenho uma família, e a minha família estava passando necessidade. Eu fui no comércio, eu estou lhe dizendo, meu filho estava chorando lá em casa. Eu vi aquele pão ali, eu peguei aquele pão para levar para o meu filho. Eu peguei, coloquei, guardei. Aí me deram um flagrante com pão escondido. E aí me trouxeram para essa prisão, excelência. Aí o rei disse assim: mas você não acha que você foi preso injustamente? Ele disse: não, excelência. Se eu roubei, eu mereço pagar pelo meu erro. Portanto, eu mereço. O rei ficou muito impressionado e disse assim: carcereiro, coloque esse homem aqui em liberdade, porque é um perigo deixar um único culpado no meio de um monte de inocentes, gente. Está em liberdade. Moral da história, irmãos. Errado não. Sabe? A Bíblia diz que 2 homens foram orar. Um deles orava de si para si. Já viu aquelas pessoas, tudo errado, tudo, me perdoe a franqueza, tudo avacalhado, ainda é, né? Oh, Pai, graças te dou. Não sou como esse publicano aqui. O publicano batia no peito: perdoa, sou pecador, me ajude. Diz a Bíblia que quem saiu em paz foi aquele que batia no seu peito, e não o orgulhoso e soberbo. Então, queridos, ouça bem. Quando vem esse tipo de ministração dentro da visão, se nós, sinceramente, se nós temos falhado como discípulo ou como discipulador, não é errado não você bater no peito. Senhor, me ajude a ser nobre. Eu não quero chegar naquele dia ser chamado de negligente. Eu não quero compor a lista daquelas 5 virgens que vão ficar. Senhor, me ajude. Quantos me entendem nessa manhã, gente? 5 razões por que devo discipular semanalmente. O discipulado semanal, irmãos, ainda não é as razões, só uma introdução. O discipulado semanal nos mantém mais próximos dos nossos discípulos. Você sabe que o maligno trabalha para criar um isolamento. A maioria das pessoas que não reúnem semanalmente, me perdoe a franqueza, é porque deve amor, deve transparência, entende? Deve muita coisa. Algumas pessoas diziam assim, logo no início da visão do miliar, Santarém explodindo, algumas pessoas diziam assim: não, mas é porque Santarém, a igreja, a cidade é pequena, lá, aqui não, aqui. Aí a gente começa a construir um gigante. Aqui todo mundo trabalha, aqui é metrô, aqui é... Irmão, não é, me perdoa, irmão. Nós não estamos falando de um sistema, nós estamos falando de atitude. Porque você pode reunir, você está dentro do metrô, seu discipulador está lhe esperando, não vai dar tempo, nada lhe impede de dizer: meu discipulador amado, porque MDA é isso. Um caos aqui no centro do Rio de Janeiro, meu discipulador amado, me abençoe pelo telefone, porque não vai dar tempo de chegar. Meu irmão, esse discipulado aí já valeu demais, porque não é o sistema, meus amores, atitude. Mas quando a pessoa não leva isso a sério, ele vai dar uma desculpa quando o discipulador perguntar.
Rapaz, você não foi, você nem ligou. Pois é, rapaz, o trânsito e tudo. E o pior, irmãos, que esse modelo triste vai passar para o outro. E vai passar para o outro, e vai passar para o outro. Conclusão, o que é que promove um avivamento? Saúde. Uma mulher que tem liberdade para fertilizar, ela vai ter filhos normais. Assim como uma igreja. Uma igreja que tem saúde é uma igreja. Eu estava falando, tem igreja que você faz o apelo, aí você se esgoela fazendo apelo, igreja na visão. Aí vem umas 2 ou 3 pessoas pedir perdão aos seus pecados. Igreja na visão da MDA. Sabe qual é a leitura que eu faço, sem julgar? É a leitura que eu faço. É que as células não estão ganhando, não estão trabalhando. Porque a primeira conversão que a pessoa faz é lá na célula. Aqui ela só vem confirmar. Lá em Santarém, 99% das pessoas já converteram na célula. Se chegar uma pessoa gaga, para pregar gaga, que vai falar que a pessoa não vai entender, pode fazer o apelo, vai vir um monte para frente. Por quê? Porque as células já ganharam. A pessoa não vai entender, mas chama, a pessoa vem e converte. Por quê? Já converteu lá na célula. As células estão trabalhando. Quantos me entendem aqui, gente? Mas aonde? Na visão, que faz e grita, planta bananeira, corre no púlpito, vai para lá e faz apelo, vem 2 ou 3, essa é as células não estão trabalhando. E sabe por que muitas vezes não estão trabalhando como deve? Você sabe qual é o coração da célula, né? Qual é? O MDA. Você sabe que a visão é de coração. Por quê? Porque coração é que bomba o sangue. É que faz o sangue circular, gerando vida para o corpo. E a Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo. E se o corpo não está recebendo sangue, vida, ele não vai, irmãos, apresentar isso. Então, o coração do MDA é o coração da célula. Então, se a célula estiver bombando legal, bombeando, através do MDA, a célula vai crescer e vai multiplicar. Porque todos estão sendo bem discipulados. Mas se não há discipulado, se a visão é só uma teoria, irmãos, eu estou lhe dizendo por experiência, a gente já vai caminhando para 20 anos, e eu sei o que eu estou dizendo. Células que todos os membros são bem discipulados, é impressionante como elas se multiplicam. E células multiplicando, a igreja multiplica. Vocês aqui estão de parabéns, o apóstolo estava me dizendo, já tem gente que está ficando assim em pé, não tem espaço, mas o apóstolo já sabe que não dá para suportar, mesmo colocando para cá, já não vai aguentar. Ou começa o segundo culto, ou já vai para ali, para onde vai ser a conferência. Avivamento. Isso se o coração da célula estiver batendo legal. Qual é o coração da célula, irmãos? Diga comigo, MDA. Então, querido, olha só, o discipulado semanal nos mantém mais próximos, o discipulado semanal desenvolve mais intimidade, podemos resolver mais rápido as crises, porque não tem como, são seres humanos. Podemos prestar socorro mais rápido a alguma necessidade ministerial ou pessoal, porque às vezes Deus quer evitar a tragédia de um casamento quebrado. Aqui comigo, gente. Santarém, nós amargamos uma tristeza, um líder de peso, era para ser um pastor já ordenado, crescendo, uma bênção. Mas porque, infelizmente, não levou essa questão do discipulado a sério, ocultou coisas. Cidadão, pai de família, mãe, pai de 2 filhas, um casamento sólido, aquele genro modelo, estava indo tudo muito bem, até o dia que na empresa onde ele trabalhava, foi trabalhar uma contratada nova lá. Uma mulher investida do espírito da pombagira, da imoralidade. E o moço estava lá, rapaz, pai de família, as meninas, uma bênção.
a esposa, um casamento, liderando, cuidando do rebanho, se preparando para receber o galardão no céu. Mas um dia a mulher diz para ele assim, viu a aliança no dedo dele e falou: nossa, sua mulher deve ser uma mulher de muita sorte. Aí ele estava puro. Mas de repente, quando ela falou isso, ele começou a olhar para ela de maneira diferente. E a pombagira, quando está no corpo de uma mulher, até o andar muda. Já viu homossexuais como é que andam? Porque é um espírito. Aí, quando ela falou isso, elogiou ele e tudo, aí ela passou a desfilar, né, com aquele, é igual uma cobra, né, assim. Aí ele passou quando ela passou perto dele, rastejando, ele viu ela passando, aí ele foi olhar para a parte de trás dela. Um moço puro, até o momento, irmãos, que chegou essa. Aí no discipulado, e aí, querido, tudo bem? Como é que está a sua vida? Como é que estão os seus olhos? Está tudo bem, pastor, graças a Deus. Ele ocultou aquele pensamento, não trouxe para a luz. Resultado, a coisa foi adiante, foi adiante. Ele era carinhoso, ele pegava o carro dele e levava as pessoas da empresa nas casas. Aí um dia, todo mundo, homem e mulher, um dia, quem ficou por último? A pombagira. Aí você já viu, né, meu irmão? Aí o diabo disse: agora é comigo aqui. Veio a primeira relação sexual sodomita. Sabe o que aconteceu com esse moço? Ele chorou amargamente, passou a noite chorando, porque ele é cristão, servo de Deus, não é um adúltero, como a gente ensina, não é um pecador lutando para ser santo, é um santo que luta contra o pecado. Mas o que aconteceu? Ele escondeu. Ele chorou a noite inteira, pediu perdão de Deus. Pai, Deus, eu amo o Senhor, a minha família, Deus. Oh, Pai, chorou, mas não abriu, não colocou na luz. Passou mais ou menos uns 3 meses. O que você acha? Como não colocou na luz? Segunda vez. Sabe o que aconteceu? Chorou. Aí depois já não era mais de 3 em 3 meses, era de mês em mês. Depois já era semanal. Resultado, uma tragédia. Pensa num pai de família que amava seus filhos. E um dia eu ia dirigindo o meu carro, eu vi a filha dele, irmão, ele deixava a filha na escola. Aquele pai protetor. Mas o pecado veio. E ele, outro dia eu vi a filha dele, irmão, no sol quente, já faz um bom tempo, indo para a escola, sem pai. Porque o pai já estava com amante, abandonou a família. Pastor, gente, um líder, porque se fosse transparente, seria curado. Uma tragédia teria sido evitada. Gente, observe como o MDA é sanador, é curador. Gente, vamos valorizar essa visão cada vez mais. Eu estou lhe dizendo, meu irmão, é a saúde que vai produzir o avivamento, todos nós sabemos. Você vê esses homens na televisão, rapaz, esse homem de Deus, às vezes, irmão, tem que estar com amante, não tem com quem prestar conta, está desviando dinheiro da igreja para construir o seu próprio reino. Ladrão, porque quem desvia rouba, quem rouba é ladrão. Não tem com quem prestar conta. Meu Deus, irmãos. Então podemos prestar socorro o mais rápido possível. Alguma necessidade ministerial ou pessoal, devemos motivar que essa iniciativa deve partir dos dois lados, do discípulo e do discipulador, do Elias e do Eliseu. Eu faço a minha parte, Deus é minha testemunha. Filho, me fala como é que estão os teus olhos aí, está tudo bem? Filho,
Agora, se ele não fizer dele, de mim, no que depender de vós, diz o Senhor. Então, querido, se porventura seu discipulador está falhando com você, não pega carona com isso. Seja fiel no seu discipulado, amém? Primeira razão, irmãos. Primeira razão. Cinco razões porque devo ser discipulado semanalmente. Primeira, se você está escrevendo, escreva, porque é um mandamento. Porque é um mandamento. O Senhor Jesus, em um determinado momento, ele, num dos seus, eu diria até, irmãos, eu diria até como um desabafo do Senhor. Ele falou assim: por que vocês dizem que me amam e não faz o que eu mando? Que tipo de relação há entre nós? Ele chamou Pedro para uma conversa. Você sabe que o primeiro MDA, quem fez foi Jesus. Porque ele estava numa comunhão e ele chamou Pedro à parte. E ficou olho no olho, MDA aqui, ó. Jesus com Pedro. Pedro, vem cá. MDA aqui, nós dois. Modelo discipulado apostólico, um a um. Olhando no olho de Pedro. Pedro, você me ama? Discipulado. Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta. Então discipula. Irmãos, é importante a gente entender. Quando ele diz assim, ide fazer discípulos, não é uma sugestão. Ele não está dizendo assim, olha, você vai morar numa capital no Rio de Janeiro, eu entendo você, meu filho. Você vai nascer ali, e é grande, tem tantos atrapalhos. Eu entendo você, filho. Quando der, faz. Quando não der, não faz. É isso que Jesus falou? Não. É imperativo. Fazei. Faça. Eu não quero, em outra palavra, o Senhor estava dizendo, eu não quero justificativas. Eu quero sua obediência. É o que Ele quer dizer. Por que você diz que me ama e não faz o que eu mando? Discipule. É um mandamento. Querido, escute bem. Foi uma das últimas palavras do Senhor Jesus antes de subir. Foram essas. E quando Ele voltar, eu falo isso, irmão, nós saímos de casa, mas os nossos filhos ficaram. A gente está ligando, pastoreando de longe, mas ficaram lá. Mas eu deixei um mandamento. E o mandamento, nós queremos ler em família a Bíblia, o Novo Testamento, em 40 dias. Eu peguei um esboço lá em Curitiba, não, Goiânia. Eu falei, não, quero isso. Levar os meus filhos, todos nós lemos o Novo Testamento em 40 dias. Foi esse o mandamento que eu deixei. Eu falei, filho, olha só, está aqui. São 5 capítulos num dia, às vezes dá 4 no outro. Tá? Deixei o mandamento. Quando eu voltar agora, amanhã tarde eu chego lá, 3 horas da tarde. O que é que eu vou perguntar? Se ele deu banho no cachorro? Filho aí, você deu banho no cachorro? Até porque a gente nem cachorro tem. Você deu comida para o gato? Filho, você limpou o quintal? Tudo isso aí, digamos, são tarefas. Mas o que é que eu vou perguntar, gente? O que eu mandei fazer, é lógico. Jesus não vai voltar, Ele não vai voltar dizendo, filho, cadê os CDs? Quantos CDs você gravou, filho? Quantos CDs você gravou? Quantas mensagens você vendeu aí no Brasil? Filho, me diga uma coisa. Quantos doentes você curou? Vamos lá, você fez a obra. Vai ser assim? Não, ele vai perguntar o que ele mandou fazer. Foi uma das últimas palavras dele antes de subir. Então ele vai perguntar para mim e para você, cadê o discipulado? Cadê seus discípulos? Porque eu não lhe dei uma sugestão, eu lhe mandei fazer discípulos. Primeira razão, porque é um mandamento. Diga assim comigo, devo discipular semanalmente, porque é um mandamento. Amém? Vira para o seu irmão muito lindo perto de você, diga para ele, meu irmão, não desobedeça, é o mandamento. Segundo,
Segunda razão, porque eu devo ser discipulado semanalmente. Segunda razão, porque promove curas. Olha só, irmãos, porque promove curas e acertos. Quanto mais tempo, irmãos, você levar para resolver uma questão, você sabia, irmãos, que existem câncer, que quando for, isso é uma obviedade, lógico, mas quanto mais rápido ele for detectado, mais rápido tem cura. Câncer de mama, quanto mais rápido, por que eles orientam o toque? Para prevenir. Porque quanto mais rápido encontrou o nódulo aqui, peraí. E isso tem que ser constante. Para quê, irmãos? Para prevenir uma tragédia, que a mulher venha a morrer de câncer de mama. E os homens? Não, pastor, os homens já é mais difícil. Porque para detectar o câncer de próstata, só através do toque, pastor. Aí não dá, porque, poxa, pastor, dá licença, né? Aí não dá para ser tão, dá sim, irmão. Eu estou com 41, o Espírito Santo já está falando, vai fazer. Depois dos 40, vai fazer. É constrangedor? É. Mas quanto mais rápido eu fizer, um dos nossos pastores agora, de lá, nós saímos de lá, ficamos compadecidos dele. Porque ele atrasou o processo. Ele teve que passar por uma coisa muito mais difícil. Parece que tiraram, não sei se foi 28 fragmentos da próstata, já com células cancerígenas, que estavam se formando. Então, queridos, no discipulado não é diferente. Quanto mais rápido você trazer para a luz, mais cura. A cura é mais rápido. Um pensamento, uma atitude. O sujeito vai na internet, tem discipulador, liga lá, aí vê a pornografia, fecha, pede perdão para Deus e fica só aqui. Irmãos, ele não percebe, mas ele está doente. Já tem um câncer ali instalado. Se não vir para a luz, escute o que eu estou lhe dizendo, irmãos, vai vir um adultério aí pela frente. Aí tem filhos na jogada. Aí vai bandar tudo. Olha o tamanho da tragédia, gente, que poderia ter sido evitado se a pessoa fosse homem o suficiente em Deus para dizer assim: meu discipulador amado, coloque a mão sobre mim, porque esta semana eu tenho que ser homem. Se foi homem para ligar um computador e ver pornografia e se masturbar, por que eu não posso ser homem para abrir o meu coração? Ora por mim. Eu amo a Deus e amo a minha família. Tudo está em questão. Irmãos, às vezes, o que parecia ser apenas uma tentação, agora passou a ser um câncer de fato. O que antes só era uma suspeita, agora já foi detectado. E se não procurar, nós tínhamos um líder em Santarém, irmãos, o Frank. Irmão, nós corremos, só que já era tarde. Um linfoma agressivo aqui nas glândulas. Tivemos que chorar a sua morte. E todos foram unânimes em dizer: se tivesse falado antes, se tivesse detectado antes. Tivemos um pastor lá, pastor José Sena Cardoso, é um pastor de região, pastor de multidão. Ele foi fazer um exame de rotina e encontrou câncer no fígado. Irmãos, foi quase um ano, né, mozão? De intenso tratamento, levando a sério a medicação, os efeitos colaterais. Irmão, resultado, cura. Está trabalhando lá, está nos ajudando. Braço direito do pastor Geraldo na administração da igreja. Útil na obra. Mas se não fosse detectado a tempo, nós já estávamos chorando também a sua morte. Então, por que, gente, discipular semanalmente? Promove curas e acertos. Guarda isso. Terceira razão, porque estabelece vínculos mais fortes. Amém, gente?
Quero que você entenda isso, interprete isso de uma maneira bíblica, carinhosa. Mas olha só, o discipulador não é necessariamente o nosso melhor amigo. Escute isso. O discipulador não é necessariamente o nosso melhor amigo. O melhor amigo nos aceita do jeito que nós somos. Isso aqui é uma linha bem fina, mas às vezes é assim que acontece. Do jeito que nós somos. O discipulador quer nos levar a ser do jeito que precisamos ser. O melhor amigo é o nosso líder de torcida. O discipulador é o nosso técnico. É aquele que vai ser preciso. Eu me lembro de Jesus com Pedro. Pedro estava com uma atitude errada no coração. Não é? Aí Jesus chega com ele e diz assim: arreda, Satanás, porque o que procede de ti não é de Deus. Um discipulador firme, que disse que tinha que falar, que disse que tinha que dizer, com amor, claro, mas nesse caso, especialmente, Jesus foi firme, porque o discípulo não estava entendendo. Já viu aquela pessoa que diz assim, querido, fala para mim, como é que está a sua vida? Aí ele fala assim: rapaz, semana passada eu vi de novo pornografia. Poxa, aí o discipulador diz assim: rapaz, mas isso já vem me falando há 6 meses. Aí tem que entrar o discipulador Jesus na história, sabe qual é? Jesus entra na história e diz assim: ei, se o teu olho direito te faz pecar, arranca, lança fora. Porque é melhor, olha só, gente, presta atenção. É melhor você ir caolho para o céu, só com olho, do que ir com os dois para onde, gente? Inferno. Jesus chega a falar claramente no inferno. Falei: moço, ou você decide ser homem de verdade, crente de verdade, ou você vai para o inferno, rapaz. É o que está na Bíblia. Ah, não, mas Deus é bondoso, misericordioso. Querido, deixa eu lhe falar uma coisa: Deus é bondoso, misericordioso, mas é justo e tem compromisso com a sua palavra. E quem falou isso foi o próprio Jesus. É como se o Senhor falasse: rapaz, você vai para o inferno, cara. Se tu continuar vendo essa porcaria aí, tu vai para o inferno, rapaz. Irmão, pensa numa coisa firme. As pregações do pastor Melvin, não sei se você já ouviu, quem não ouviu, você vai ver, irmão, não são eruditas, não são profundas, não são cheias disso. Era a pregação mesmo do inferno. Ele falava claramente do inferno. Ele tinha um jeito interessante de falar. Ele dizia assim: arrependa seu pecado, senão você vai para o inferno. É interessante, às vezes que nós ouvimos ele pregar, ele falava isso. Sabe por quê, gente? Porque nos nossos dias, eles vão tolerando o pecado. Já viu aquela pessoa que é amiga do pecado? Tolerando, né? Crente da igreja, se é do mundo é do mundo, gente, é do mundo. Poxa, se o cara não pecar no dia, alguma coisa está errada, porque é pecador, a fábrica de fazer pecado. Mas que santo? Não. Santo tem que ser fábrica de santidade. Cadê os santos aqui de Jesus? Agora, quando é que nós vamos chegar a isso, gente? No discipulado. Porque eu sou homem, querido, como Elias falava, eu estou sujeito. Mas quando o pastor Geraldo pergunta para mim como é que estão os seus olhos, Giovanni, ele está me dando uma oportunidade de ser curado. Amém, gente? Quantos recebem essa palavra? Quarta razão. Sabe por quê? Devo discipular semanalmente? Porque é uma visão da igreja local. Não se escandalize, não me atire pedra. Mas essa visão aqui, querido, não é o G5, o G7. Essa visão daqui, da igreja que os irmãos congregam. Não é o G9, não é o M10, não é o M90. Essa visão daqui é o MDA. É a visão da igreja local. Eu falo com todo amor e carinho: se você não está alinhando a sua visão assim, não tem outra palavra, gente, de dizer: você está sendo rebelde. Porque eu discordo. E como nós falamos aqui na quinta ou sexta-feira, não lembro, a rebelião, se a pessoa ela vem e diz assim:
se levanta no meio da audiência e fala assim: ei, eu não concordo com isso. Aí ele já mostrou que é rebelde. O problema, irmãos, é que ele não fala. Ele fica em silêncio, discordando. Eu falei isso quinta ou sexta-feira, não lembro, vou falar aqui de novo, não se ofenda. Mas é igual pum. Pum, 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 pum. O pum. O pum que faz barulho não causa tanto mau cheiro, gente. Sabe o que faz um estrago? É o silencioso. Aqueles. Aí as pessoas enterram o homem que está morto. Porque o que faz mau cheiro não é tanto, não estou aqui sendo mas aquele pá, esse aí não corre muito não. Mas o silencioso, você não vê nada, não ouve nada, mas o impacto, assim também é a rebelião. Aquela pessoa que já fala, coloca o dedo, aí o buraco já abre, já morre mesmo. Mas aquele silenciou, eu não concordo não. Esse negócio de MDA, esse negócio... Irmão querido, você com todo respeito às outras denominações, você não está, todo carinho, não está numa igreja dessas daí. Você está aqui, foi aqui que Deus te colocou. Nessa manhã de domingo você está aqui, você poderia estar em outro lugar, mas Deus te colocou aqui, meu amado. Então, uma razão importante é você entender que essa é a visão da igreja local. Aí tem um pastor, um apóstolo que diz assim: gente, vamos investir nessa visão. Vamos trazer um pastor de Santarém de 2 em 2 meses. Gente, quer uma razão melhor para isso? Para você ser fiel no seu discipulado? É uma visão da igreja. E a quinta e última razão. Deixa eu recapitular as primeiras. Qual é a primeira, gente? Porque eu devo ser discipulado semanalmente? Porque é um. Segunda, curas e acertos. O câncer vai ser identificado mais rápido. Terceiro, vínculos mais fortes, de alguém que ama, que vai dizer a verdade, que vai ser profundo. Quarto, visão da igreja local, gente. E quinto, eu gosto desse último. Eu gosto desse último. Sabe por que eu devo ser discipulado semanalmente? Olha só. Porque eu vou promover um genuíno avivamento. Um genuíno avivamento. Não queremos, irmão, todo amor e carinho, eu falo isso. Ir para o rádio, para a televisão. Venham! Venha receber o seu milagre. Aí enche. Aí fica aqueles mega templo cheio de pessoas. Mas não é um genuíno avivamento. Todo carinho, fique na porta. Não estou falando de igreja nenhuma aqui, eu estou falando do sistema. Fique na porta e faça entrevista. Vem cá, como é que está a sua vida? Seja sincero. Pornografia, de vez em quando. Roubo. Imoralidade. Bate na mulher, como é que é? Bate ou só esculhamba? Não, só esculhamba, muito bem. E você? Não, eu bato mesmo. Muito bem. Como você é no trânsito? Não, pisou no meu pé, já foi. Sou crente, mas não sou besta. Sou dessa igreja, mas não sou besta. Muito bem. Irmão, isso não é avivamento. Avivamento é nós sermos cristãos de verdade. Você sabe o que é o significado da palavra cristão? Pequenos cristos. Que vão ser igual a Jesus no seu dia a dia. Com a esposa, com os filhos, com o líder, com a igreja. Não somente dentro da igreja, fora, sendo verdadeiros cristãos.
Eu quero fechar te contando uma história. Nós vínhamos, acho que eu já contei aqui, se você já ouviu, não é errado, que havia me confundo, eu fico todo... Mas não é errado ouvir de novo. Se já ouviu uma, ouve duas, ouve três. Nós vínhamos de férias para cá, para o Rio de Janeiro. Não. Me ajuda aí, meu amor. Férias, né? Eu e minha família. Aí chegamos aqui, a gente estava até em dúvida se era Belém, se era Rio, a gente pousou em tantos aeroportos que estava meio confuso, mas olha só. Aí está aqui comigo, olha aqui comigo, gente. A companhia, o avião aqui, aí tinha um CEO aqui de barba, muito provável, acho que não era nem brasileiro, mas um grandão. Eu aqui, o meu filho, João Vitor, de 17 anos, aqui. Aqui atrás, as 3 mulheres da minha vida, a pastora Hildes, a Jade e a Vitória. Minhas filhas e minha esposa, aqui atrás. O avião para. Quando o avião para, a moça manda esperar, daqui a pouco eles mandam desatar cintos, estacionou a aeronave, aí é normal todo mundo pegar as suas bagagens de mãos, não é isso? Abre aqui, pega para sair da aeronave. Rapaz, o avião estacionou, todo mundo abriu, menos o senhor que estava aqui. E ele lá, assim... Aí eu falei baixinho assim para ele, com licença, senhor. Ele não ia levantar. Falei, com licença, senhor. Irmãos, eu estou lhe falando, eu fiquei impressionado. Ele virou assim para mim, parece que ele recebeu assim uma potestade. Eu não sei o que mudo quer. Ouviu? Irmão, alto. Todo mundo no avião parou para assistir aquela cena. Aí eu me assustei com o homem. Isso, olho no olho, MDA. Porque já é tudo apertado dentro do avião, ali era mais no olho assim. E eu aqui assustado, e ele... Eu não sei o que mundo quer. Ai! Irmãos, eu digo, meu Deus, promove agora um genuíno avivamento na minha vida. Porque eu poderia, irmão, na hora o diabo, lançou logo 3 sugestões. Rápido. Primeira sugestão, olha para ele e diz assim, tu é doido, é? Segunda sugestão, para você ser mais ainda orgulhoso, nem olha para ele. Pergunta aí para o piloto, para alguém, gente, alguém pode tirar esse maluco daqui? E terceiro, aí foi mais, a sugestão foi mais. Dá só um murro na cara dele. Ele está sentado, tu dá só um murro, ele vai ficar aí mesmo. Sugestão do diabo. Mas o diabo ainda mandou mais uma, disse assim, não briga com ele não, chama lá para fora. Falei, rapaz, aqui não, mas lá fora a gente se entende. Para cima de mim, rapaz, sou crente, mas não sou besta. Sou pastor só na igreja, rapaz. Ora, eu estou lhe falando, irmãos, eu estou lhe falando como homem. Se não tivesse MDA, eu estou lhe dizendo, irmãos, o que a gente vê por aí. Eu olhei nos olhos daquele homem, e ele assim. Eu estou lhe falando, quem é homem aqui sabe que o negócio. Ou você é de verdade, ou você não é cristão. O Espírito Santo falou assim para mim. Eu falei, Espírito Santo, o maligno já colocou um monte de sugestão. O que é que eu falo? Assim mesmo, ele falou, peça perdão. Porque se ele está assim, é porque ele está ofendido com você. E todo mundo assistindo a cena. Eu poderia sair dali vitorioso, irmão. Entre aspas. Ora, me humilhar no meio da minha família, minha mulher, meus filhos, afinal de contas eu sou homem. Ora! Poderia. Mas eu não quero ser assim. Eu não quero ser aprovado pelos homens, meus irmãos. Eu quero ser aprovado pelo meu Senhor. Olhei para ele e disse, meu Senhor, me perdoe, me perdoe. Se eu ofendi o Senhor, me perdoe. Eu acho que todo mundo que estava assistindo a cena jamais imaginou que ia terminar daquele jeito. Porque era muito ofensivo, gente. Todo mundo dizendo, rapaz, ele vai bater, agora vai a briga, vão se engatar dentro desse avião.
Agora o negócio vai pegar, o negócio é agora, o boxe vai começar. Todo mundo torcendo, menos que eu me humilhasse. E eu falei, me perdoe, me perdoe. Se eu ofendi o Senhor, me perdoe, me perdoe. Preciso do seu perdão. Irmãos, eu estou lhe falando, se tinha demônio ali, capeta, irmão, não ficou um, foi gente de demônio se enforcando, voltando para o inferno. Porque quando eu me humilho, irmão, eu derroto. Quando eu me exalto, eu perco. O que Jesus falou sobre isso? Os humilhados serão? Jesus, para receber uma coroa de glória, primeiro teve que pegar uma de espinhos. O genuíno avivamento não fica só dentro da igreja. Não estou aqui querendo enaltecer a mim, estou te contando uma experiência, pela graça e misericórdia de Deus, e pelo discipulado, eu posso dizer isso. Eu fui aprovado ali, morrendo. Saí da aeronave, morto. O meu filho falou, pai, o senhor aí? Pois é, meu filho, perdi, morri. Poderia sair como herói, né? Ô pai, o senhor foi demais, o senhor deu um murrão nele, o senhor foi demais, pai, o senhor disse que tinha que falar. Não, querido, eu quero dar um exemplo para meu filho, que eu quero ser mais parecido com Jesus. Só isso. Eu só quero parecer com ele. A Bíblia diz que Jesus se humilhou e foi levantado. Satanás se exaltou e foi derrotado. Eu não quero me parecer com Satanás. Eu não sou filho de Satanás. Eu sou filho de Deus. E quero me parecer com Jesus cada vez mais. E só tem uma maneira, irmãos, é morrendo, é se humilhando. Eu não tenho mais tempo, fique em pé, dê um aplauso ao Espírito Santo. Queridos, se eu atrasei um pouquinho, me perdoe. Porém, o Espírito Santo mandou falar o que tinha que falar. Receba essa palavra como vinda do Senhor, como vinda de Deus, para o teu coração. Não olhe para mim, sou um mensageiro, sou um pregador do Evangelho. Receba como vinda do Senhor. A visão não pode ser só teoria, tem que ser prática. A prática da visão é que vai gerar um genuíno avivamento. Apóstolo